Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades. Este é o som que fazem as alpacas quando se sentem em perigo. Parece um brinquedinho de cachorro. Esta é uma coruja europeia. E essa é a cara dela quando está prestes a atacar. Assim seriam os aplicativos atuais se estivéssemos nos anos 80. Graças ao reflexo do sol, podemos ver o tamanho real dos Lulus da Pomerânia e de outros cães peludos. Aqui você pode ver cirurgiões praticando com origami. Esse método é conhecido como papiroflexia e tem uma grande importância na cultura japonesa. Neste país, muitos estudantes de medicina são submetidos a testes muito difíceis relacionados à precisão. Entre eles está esta técnica. Os elefantes são maravilhosos e aos nossos olhos parecem gigantes. Porém, eles pesam menos que a língua de uma baleia azul. Você sabia que homens com barba ficam mais protegidos do sol? Acontece que a barba protege o mesmo que o fator 20 de um protetor solar. Você sabia que os crocodilos podem sobreviver em lagos congelados? Quando a temperatura cai, esses répteis entram em estado de torpor, uma espécie de hibernação. Eles esticam o focinho para poder respirar durante o tempo em que a água permanece congelada. Você sabia que a rumpologia é a arte de ler as linhas, rachaduras, covinhas, verrugas e dobras na bunda de uma pessoa? Você já tinha visto o olho de um hipopótamo de pertinho? Hoje em dia, as pirâmides têm esse aspecto, o que é muito triste, pois em sua época de esplendor elas eram assim. Olha como um eclipse solar é visto dentro de um avião, e assim vista da estação espacial. Esta rua é conhecida como Estrada Montanha-Russa. Por cerca de 30 minutos, você vai subir e descer como se estivesse em uma atração de um parque de diversões. Está localizada na fronteira do estado de Nevada, nos Estados Unidos. Você sabia que existe um golfinho em Júpiter? Na verdade, não é um golfinho, mas uma enorme mancha de gás localizada no cinturão norte do planeta. Esta é a visão do topo do mundo no alto do Monte Everest. Você sabia que quando chove, algumas ruas da Coreia do Sul ficam cheias de cor? Essa instalação foi feita pela Pantone. Eles pintaram as ruas com tinta hidrocrônica. Muda de transparente para opaca com a umidade. Os camelos são capazes de comer qualquer tipo de planta, até mesmo cactos. Quando fazem isso, seus lábios prênseis são divididos em duas metades para que possam manipular os espinhos. O animal terrestre mais antigo registrado no mundo é Jonathan, uma tartaruga de Santa Helena. Tem 186 anos. Esse é o tempo que leva para um robô resolver um cubo mágico. Se você piscar, vai perder. A Viscátia do Sul é uma espécie de roedor nativo da Argentina, Bolívia, Chile e Peru. Eles passam grande parte do dia tomando sol e descansando, e isso fica evidente. Basta olhar para o rosto cansado deles. Talvez no futuro nossos móveis serão assim. Esses móveis são adaptados a tudo que você está fazendo. São controlados por microprocessadores individuais que reagem a gestos, objetos e sons. Nahar detém o recorde mundial por deslizar abaixo de 20 carros seguidos em apenas 13,74 segundos. Você sabia que pessoas inteligentes têm mais zinco e cobre em seus cabelos? Ao estudar a composição química do cabelo de mais de 2.000 pessoas, cientistas da Universidade de Paris descobriram que o cabelo dos intelectuais tem maior teor desses elementos. Esta é a ponta de um bisturi. Caso você não saiba o que é um bisturi, é uma faca de aço pequena e bem afiada. Essa outra coisa que você vê na tela é ainda mais afiada. É uma pedra de obsidiana, o material natural mais afiado do mundo. Os tênis Adidas de Homer Simpson eram tão populares que a Adidas lançou uma nova versão, mas com Marge Simpson.
As lontras geralmente têm suas pedrinhas favoritas. Quando terminam de brincar, elas as guardam numa espécie de bolsa, que na verdade é uma prega que vai da axila até o peito, lugar que elas também usam para armazenar alimentos. A menor bandeira do mundo está esculpida numa moeda de 1 centavo canadense, medindo 1/100º de circunferência de um cabelo humano. Veja a maquiagem incrível de Lillian Baez. Parece um desenho. Aqui você pode ver como ela faz. Você sabia que em 1998, uma empresa chamada Gear combinou um telefone com internet e hardware touchscreen? Eles o batizaram de iPhone, 9 anos antes da Apple. Cheng e Eng Bunker foram os primeiros gêmeos siameses famosos. Nasceram em Siam, Tailândia, dando origem ao termo siamês. Você sabia que a madeira da árvore Jacarântia pode ser comida por humanos? Tem um teor de água de 93% e não contém celulose, o que o torna totalmente comestível. Dá até para fazer madeira milanesa. Em Samoa, Oceania, é um crime esquecer do aniversário de sua esposa. Para maridos esquecidos, isso é um verdadeiro pesadelo. Você sabia que os olhos fazem mais exercício que as pernas? Os músculos dos olhos se movem muito mais do que você imagina, aproximadamente 100 mil vezes ao dia. Para que os músculos da perna façam a mesma quantidade, teríamos que caminhar a aproximadamente 80 km por dia. Parece CGI ou realidade virtual, mas na verdade é um fio de arame dobrado. Foi feito pela empresa de processamento de metal Yamaguchi Seisakusho para mostrar as capacidades técnicas de sua fábrica. A árvore onde Isaac Newton descobriu a gravidade ainda está de pé. Está localizada do lado de fora da casa, onde passou sua infância na cidade de Fermanagh, nas Terras Médias, na Inglaterra. A porta do mosteiro de Alcobaça, em Portugal, é muito estreita, e isso é para manter os monges magros. Essa porta, com 2 metros de altura e apenas 32 centímetros de largura, era a entrada da sala de jantar. Foi construída para evitar o excesso de peso entre os monges glutões, que não paravam de comer. Se ficassem com muito peso, seria impossível para eles entrarem na sala de jantar. Você sabia que um bairro de Las Vegas batizou suas ruas com o nome de pokémons? Você sabia que as maçãs têm ar? Experimente colocar maçãs num balde com água. Você verá que ela flutua. Essa fruta é composta de até 25% de ar. Você sabia que Nikola Tesla costumava alimentar pombos? Quando encontrava algum deles ferido, ele o levava para casa para que pudesse se recuperar. Uma vez, ele gastou mais de $2.000 para consertar a asa e uma perna quebrada de um deles. Estes são os picolés de gelo mais realistas que existem. São vendidos numa sorveteria em Taiwan. Acredite ou não, a única coisa real aqui é a porta. O fundo que você vê nas letras é grafite. Algumas cenas do primeiro filme de Harry Potter foram gravadas em 2 versões. Uma para a versão inglesa, onde foi usado o nome A Pedra Filosofal, e outras para a versão americana, em que foi escolhido o nome A Pedra do Feiticeiro. Only known maker of the Sorcerer's Stone. É assim que se faz uma limpeza profissional dos dentes. Esse líquido roxo que você vê é chamado de Biofilm Discloser, um corante orgânico que é usado para eliminar grumos de bactérias grudados nos dentes. Um homem na Inglaterra, David Latimer, semeou uma planta numa garrafa em 1960. A última vez que ele a regou foi em 1972. A planta seguiu crescendo e florescendo. No interior da garrafa fechada, foi criado um ecossistema em miniatura que recicla sua própria água e nutrientes. O McDonald's da Itália criou esta mesa para que as pessoas possam comer praticamente em qualquer lugar. Tudo o que você precisa é de um poste baixo ou uma barra de corrente. Caso você não saiba, a seta do ícone do medidor de gasolina indica o lado em que está a tampa do tanque.
Quantas penas você acha que tem um ganso canadense? Tem mais de 25 mil penas, que mantém seu corpo a uma temperatura de 40 graus. Não importa quais sejam as temperaturas externas, mesmo se for abaixo de zero. Observe como os agapornis coletam folhas e caules para construir seus ninhos. Carregam entre suas penas para que não caiam no caminho. Isso que você vê é uma craca. Elas vivem ao longo de costas rochosas, se alimentando por filtração. Elas grudam nas pedras ou no fundo dos barcos e passam o resto da vida nesta posição. Neste vídeo feito pelo canal Spods, podemos ver como seria o céu se ao invés do Sol tivéssemos outras estrelas. Assim seria com Electra, assim com Capella e assim com Arcturus. Este é o cogumelo ninho de pássaro. Nem é preciso dizer por que ele ganhou esse nome. Eles possuem pequenos esporos em seu interior, semelhantes a ovos que, quando são atingidos por uma gota d'água, disparam como uma pequena explosão. Esta foi Stella, um tubarão fêmea diagnosticada com uma escoliose e cifose, condições que fizeram que sua coluna se projetasse para fora e ela nadasse de forma anormal. Você sabia que pode se hospedar na casa do filme Esqueceram de Mim? Esta é a página do Airbnb. Como você pode ver, a propriedade tem móveis e decorações originais do filme. Imagine ter que subir 646 metros para trocar uma lâmpada, pois esse é um dos trabalhos dos escaladores de torres de rádio e telefone. São trocados a cada 6 meses. Repare bem como as pupilas do gato mudam de tamanho quando ele soluça. As mães dos morcegos frugívoros são caracterizadas por serem extremamente protetoras. Elas envolvem seus filhotes nas asas para mantê-los aquecidos. Quando as mães não estão presentes, os bebês órfãos são enrolados em cobertores, como charutinhos. Esses cães não estão bravos incomodando sua dona, estão apenas avisando que seus níveis de açúcar no sangue estão muito baixos. Este é o Tan, considerado o maior crocodilo em cativeiro. É uma raça híbrida entre um crocodilo de água salgada e um crocodilo siamês. Pesa em torno de 1 tonelada. Se encontra no Adventure Park, no sul da Califórnia. Olha como limpam os arranha-céus de Dubai depois de uma tempestade de areia. Nesta página, você pode navegar por uma fotografia 3D do céu noturno de Marte. Deixaremos o link na descrição. Apresentamos o Immortality Drive, um microchip que armazena a sequência de DNA de várias pessoas, como Stephen Hawking e Lance Armstrong. É como um backup, no caso de um dia a Terra explodir. Se encontra na Estação Espacial Internacional. Assim que se parece o rastro deixado por um avião voando, vista de outro avião. Você sabia que muitos mercados no Japão têm cestinhas para as crianças? E não é só isso, como também os itens para os menorzinhos ficam nas prateleiras de baixo, para que seja mais fácil deles pegarem. Você sabia que em Hong Kong existe o ônibus do sonho? O passeio dura cerca de 5 horas e é voltado para aquelas pessoas que não dormiram bem à noite. É proibido fazer barulho ou falar no celular. Tapa-olhos e tampões de ouvido estão inclusos no valor da passagem. Esta animação nos mostra o tempo que uma bola leva para cair nos diferentes planetas do Sistema Solar. Leva 2,7 segundos no Sol, em Júpiter 9 e em Plutão leva 57 segundos. O falcão peregrino é a ave mais rápida do mundo, atingindo velocidades de mais de 320 km por hora. Teoricamente, isso estouraria seus pulmões. No entanto, ele possui pequenos tubérculos ósseos nas narinas que direcionam as ondas de choque do ar, permitindo que a ave respire e reduza a mudança na pressão atmosférica. Você sabia que é possível dobrar pedra? Essas pedras flexíveis são chamadas de tacolomitas. Têm textura e dureza comuns das pedras, mas essas dobram e flexionam.
Observe esta árvore flutuante. É conhecida como laranjeira suspensa. Está localizada numa rua da cidade de Tel Aviv, em Israel. A árvore prospera porque foi plantada dentro de um invólucro cheio de terra e amarrada por cabos às casas vizinhas. Para animar as criaturas Pali do universo Avatar, foram usados cavalos com sensores de movimento. O youtuber Matthew Ben construiu a maior estátua de Minecraft até hoje. Ele fez o youtuber Technoblade, que recentemente foi diagnosticado com câncer. O vídeo busca arrecadar fundos para pesquisas sobre a doença. Poimo é uma moto elétrica que pode ser dobrada e guardada em uma mochila. Bolt é a primeira montanha-russa integrada em um navio de cruzeiro. Isso que você poderá ver a bordo. Tear Stick é um cilindro de cera semelhante a um batom com extratos de mentol e cânfora que ajudam os atores a chorar nas cenas tristes dos filmes. Eles apenas aplicam sob os olhos. O calor da pele libera os vapores de mentol e cânfora que causam a formação de lágrimas reais. Shintaro Okamoto encapsula momentos, experiências e objetos dentro de blocos de gelo. Essas são algumas de suas criações. Ele usa todo tipo de artefatos para mantê-los num lugar certo antes que a água congele. Mais uma vez, os robôs tiram nossos empregos. A empresa Stanley Robotics criou o primeiro robô manobrista do mundo. Neste adorável anúncio da marca Paulig, podemos ver como Lucas Anoto faz a menor xícara de café do mundo a partir de um único grão de café. Este é o Dodge Sing, um esporte norueguês onde os participantes devem se jogar mantendo o corpo na horizontal o maior tempo possível antes de cair na piscina. Eles têm apenas alguns milésimos de segundo para mudar de posição e evitar bater a pança na água. Este gol está catalogado como o mais longo da história do futebol. Foi marcado pelo goleiro Tom King, do condado de Newport, cobrindo uma distância incrível de 96 metros. Você já ouviu falar de Dashurua? É uma arte tradicional chinesa que consiste em criar fogos de artifício com aço fundido. Rocking Nate é uma cadeira de balanço que tricota um gorro enquanto você se balança. O movimento ativa as engrenagens para gerar e tricotar um gorro logo acima de sua cabeça. O Sinossauro Ptex Prima era um pequeno dinossauro carnívoro que viveu há cerca de 125 milhões de anos atrás. Era coberto por delicadas penas, semelhantes a pelos de alguns animais recentes. Parece um pouco com um cisne, só que com braços. Se você não tem quem te ajude a colocar protetor solar, é só procurar uma dessas máquinas. Elas aplicam protetor solar por todo o seu corpo em apenas 10 segundos. Basta escolher o fator de proteção e digitar sua altura. Essa é a fagulha que dá vida à chama dos isqueiros. Imagine ter um chefe robô em sua casa. Esta é Molly, uma cozinha robótica que fica montada no teto. É programada com mais de 5.000 receitas. Basta comprar os ingredientes e escolher na tela o que quer que ela cozinhe. Um grupo de arquitetos coreanos quer construir edifícios com os troncos vazios das árvores mais altas do mundo, as sequoias. A ideia é que quando uma árvore morrer, seu interior seja condicionado como um prédio onde sejam realizadas pesquisas para prevenção ambiental. Neste mapa, podemos ver a distância que os astronautas do Apollo 11 percorreram em sua viagem à Lua. A realidade é que eles não exploraram muito. Este quadro é do tamanho de um campo de futebol. Armstrong chegou quase ao pênalti do lado oposto, enquanto Aldrin sequer saiu da área. Este é o Doug, a maior batata do mundo. Foi cultivada na Nova Zelândia por acidente. Pesa 7,9 kg.
O comediante Jeff Wysocki se dedica a desenhar e colocar brinquedos falsos em lojas de departamentos para que as pessoas se surpreendam. São coisas bem estranhas. Nesta página, você pode ver e rastrear os satélites e os detritos espaciais orbitando nosso planeta em tempo real. Olha como o caracol do cigarro caça sua presa. Parece hipnotizá-la. Ele espelha uma toxina que paralisa qualquer peixe que esteja por perto. Ficam incapacitados imediatamente. Você provavelmente já viu essas ervas daninhas em filmes de cowboy. Mas você sabia que elas rolam para se reproduzir? Quando essa planta atinge a idade adulta, ela quebra o caule e, com a ajuda do vento, rola por quilômetros e quilômetros enquanto espalha esporos e sementes. Você já viu uma tartaruga espirrando? Apesar de parecer muito fofa, se isso acontecer com frequência, pode ser um problema respiratório bem sério. Você sabia que existe uma nova cor de gato? A cor é essa aqui, e se chama salmiak. Essa nova cor foi descoberta e descrita por pesquisadores finlandeses em homenagem a um doce tradicional escandinavo, escuro com pintas brancas. Veja o tamanho que as tartarugas gigantes de Aldabra podem atingir. Esta é a enguia limosa. Quando ela é incomodada, as glândulas que cobrem seus corpos secretam uma substância viscosa e pegajosa. Essa substância é um mecanismo de defesa. Ela sufoca seus predadores em questão de minutos. A mariposa amazônica possui um dos casulos mais estranhos e bonitos do mundo. Tem um design parecido com o de uma malha grossa aberta, com uma saída na parte inferior, e fica pairando como um pêndulo em um longo fio de seda conectado com a parte inferior de uma folha. É assim que os dermatópteros abrem as asas. Parece origami. Estes são semáforos inteligentes de Mumbai, na Índia. Eles penalizam você com 90 segundos adicionais em vermelho se você abusar da buzina. Possuem um medidor de nível sonoro que detecta se há ruído superior a 85 decibéis. Tem que ter muita paciência para assistir uma tartaruga caimã caçando. Então, vamos acelerar um pouquinho. Este não é um filhote de pastor alemão. Na verdade, ele tem mais de 2 anos. Ranger sofre de nanismo hipofisário, uma deficiência congênita do hormônio do crescimento. Embora o nanismo não seja tão perigoso, se não for tratado, pode reduzir drasticamente a expectativa de vida. Este é Li Hua, um chinês que viveu dobrado ao meio por 20 anos devido a uma doença que afetou sua coluna. Em 2019, graças aos médicos do hospital Shenzhen, ele passou por 4 cirurgias, onde quebraram e reconstruíram sua coluna inteira. E é assim que Li Hua está agora. Ele pode ficar em pé, pode se deitar e até se movimentar. Você sabia que o rabo de um coelho não é só esse pequeno pompom? Isso é só a ponta. Tem mais rabo embaixo das camadas de pelo. Aqui você pode ver uma foto de seu esqueleto, caso você não acredite. Você sabia que algumas espécies de pássaros urbanos mexicanos decoram seus ninhos com pontas de cigarro? Isso ocorre porque a nicotina atua como um repelente para ectoparasitas, como piolhos e ácaros. Você sabia que as tarântulas tecem bolsas de seda para proteger e armazenar seus ovos? Centenas de tarântulas bebês emergem desses sacos. Você sabia que os lêmures ficam chapados? Você ouviu muito bem. Esses animais mordem a cabeça da centopeia, que quando se sente em perigo, secreta toxinas com efeitos semelhantes ao LSD. Neste vídeo do canal Homem Micro, podemos ver através de um microscópio em tempo real como as folhas liberam oxigênio. Essa é a minhoca gigante de Gippsland. É a maior minhoca terrestre do mundo, medindo até 3 metros de comprimento.
Isso é o The Cloud, uma lâmpada magnética em forma de nuvem que flutua e se ilumina como uma nuvem de tempestade. Tem alto-falante integrado e é compatível com qualquer dispositivo Bluetooth. Você sabia que o menor comics do mundo está desenhado em um fio de cabelo humano? Se chama Joana Tece o Planeta. É capturado em 12 quadrados de 25 micrômetros. Foi feito por meio de gravação com íons focados. Esses são os pratos criativos que Lalek Mohamed prepara para o seu filho. Tudo começou quando um certo dia ele preparou algumas panquecas em forma de leão para torná-las mais atraentes. Ele gostou tanto que continuou fazendo pratos mais elaborados. Você já viu chover debaixo de um teto? Bem, na verdade, isso não é água. São cerca de 1.200 lágrimas de bronze suspensas no aeroporto de Changi, em Singapura. Essa impressionante obra cinética foi criada pela agência de design Art Crosscon. Estas curiosas máscaras chamadas aerosol não são de plástico e nem de vidro como parece. São de sabão. A verdade é que elas não protegem muito, mas são bem mais interessantes. Se você assoprar, cria bolinhas de sabão. Aqui podemos ver os jogadores do Zenit São Petersburgo entrar em campo carregando cães sem teto nos braços, com o objetivo de incentivar a adoção. Você sabia que muitas cenas de documentários sobre insetos não são gravadas na natureza? Por exemplo, essa cena de um documentário sobre a Vespa Pulex foi gravada em 2 tanques feitos especialmente para o projeto. Eles nos enganaram esse tempo todo. Aqui você pode ver outro exemplo com besouros. Observe como esta dupla de mergulhadores dança balé, joga futebol e até surfa debaixo d'água. Estes vídeos incríveis pertencem ao mergulhador Andrew Heise. Foi filmado sob o gelo congelado de um lago em Ontário, Canadá. Conheça agora a Eva, uma fusão entre um aquário e um jardim autossuficiente. Os peixes vivem em uma espécie de aquário. Os resíduos da planta alimentam os peixes, e os resíduos dos peixes alimentam a planta, criando um círculo de vida autossuficiente. Você sabia que existe corrida de panqueca? Ela acontece anualmente na cidade de Olney, na Inglaterra. Consiste em correr com uma panqueca na frigideira e virá-la durante o percurso de 380 metros sem deixar cair. Esta é a Diminution Dasen, uma impressionante escultura de escada infinita para o céu, desenhada pelo artista David McCracken. É uma ilusão de ótica. De certos ângulos, parece uma escada sem fim, mas tem 9,5 metros de comprimento e quase 5 metros de altura. Este é o Jetson One, um drone elétrico com capacidade para um ocupante. Pode voar a 100 km por hora, apesar de que, devido à sua bateria, só pode voar durante 20 minutos. Assim eram as academias para as mulheres dos anos 40. Tinham máquinas compostas por diversos rolos que supostamente ajudavam a reduzir a gordura corporal. Assim seria um encontro cara a cara com um tubarão-tigre. Bastante assustador, não? É assim que captam os movimentos dos gatos para animar em filmes e jogos. São atraídos para muitos obstáculos, que ajudam a obter uma gama completa de movimentos. Esta é a granada extintora Eli Fire. É capaz de extinguir incêndios de uma forma muito mais eficaz que os clássicos extintores de incêndio. É ativado automaticamente quando entra em contato com o fogo. Observe este engenhoso GPS para bicicletas. Ele projeta setas direcionais no chão por meio de um projetor a laser. Isso é sincronizado por meio de um aplicativo e é muito útil para caminhadas noturnas. Veja como é o pé de um elefante em comparação com o raio-x do pé de um humano usando salto. Bem parecidos, não? O que envolve o osso do elefante são os tecidos gordurosos, os músculos e os tendões, que amortecem o peso do animal ao caminhar. Este foi o primeiro carro a ultrapassar 100 km por hora. Isso aconteceu no dia 29 de abril de 1889.
Esta é a gangorra Teeter-Totter Wall, uma instalação entre os espaços do muro de aço que separa os Estados Unidos e o México. As crianças de El Paso, Texas, e da comunidade Anapra, em Juarez, brincaram juntas em 3 gangorras rosa brilhante durante 2019. Esta é a bola de futebol mais antiga encontrada até agora. Data o ano 1540. Tem metade do tamanho de uma bola convencional. Foi feita a partir da bexiga de um porco. Você sabia que quando o cubo mágico foi inventado, um matemático disse que era impossível resolvê-lo em menos de um mês sem um mestrado em matemática? Acho que ele se enganou. Este é o pica-pau torcicolo, e ele tem um curioso método de defesa. Quando se sente ameaçado, ele encolhe o pescoço e move a cabeça de um lado para o outro, com as penas eriçadas, imitando o movimento de uma serpente. A respiração circular é uma técnica usada na execução de instrumentos de sopro. Evita que o som seja interrompido ao puxar o fôlego. É alcançada através do armazenamento de ar na boca, que é assoprado enquanto inspira ar pelo nariz. Veja a incrível quantidade de água que escorre dessa árvore. Por dentro, a árvore apodreceu e a água subiu pelo tronco oco. Você sabia que as cobras também perdem as pálpebras ao trocar de pele? Na verdade, elas não têm pálpebras propriamente ditas, mas sim algumas escamas oculares que protegem os seus olhos. Isso é o que acontece com o alumínio ao ser atingido por um pedaço de plástico de 14 gramas viajando a 24.000 km/h no espaço. Acredite ou não, a Puma fez uma colaboração com a Cheetos. Esse foi o resultado. O legal é que o par de tênis vem dentro de um saco de salgadinhos Cheetos. Em 1985, a polícia dos Estados Unidos enviou anonimamente aos criminosos mais procurados do país ingressos grátis para assistir ao Super Bowl. Acredite ou não, muitos foram e acabaram presos. Odin imita sons de muitos animais com seu violino. Uma vaca, um cavalo, um pintinho e um lobo. Esse aparato se chama Sauce Mover e, como o nome já diz, você pode remover qualquer tipo de molho das superfícies sem esforço. É assim que está hoje o local onde esta famosa foto do Windows XP foi tirada. Olha o antes e o depois. Ian Brandon criou uma versão realista de um dos quartos mais famosos dos desenhos animados, Hey Arnold. As sucuris verdes são as cobras mais longas e pesadas do mundo. Esta mede 8 metros e pesa 200 quilos. Veja a quantidade de pólen que as árvores podem liberar durante a primavera. Essas moedas salvaram a vida do soldado belga Octavius Wilsens durante a Primeira Guerra Mundial. A bala que deveria tê-lo matado ricocheteou nas moedas, salvando sua vida. Você já se perguntou como seria dirigir em outros planetas? Na Lua você voaria para longe, mas em Júpiter a força da gravidade te puxaria em direção à superfície. É claro que isso é hipotético, já que Júpiter é um planeta gasoso. Este é o gato oriental de pelo curto. Eles são caracterizados por terem enormes orelhas pontudas, que às vezes caem e o fazem parecer cães.
Você sabia que existe uma bicicleta com rodas feitas de tênis? Eles foram desenhados pela Adidas em colaboração com a marca de pneus Continental. Cada pneu é composto por 6 tênis de caminhada. É assim que os flamingos se alimentam, sugando água com a parte frontal do bico. Esses animais possuem uma estrutura filamentosa chamada lamela, que atua como filtro, prendendo camarões e outras pequenas criaturas aquáticas. O que você vê aqui não é uma montagem. É o piloto australiano de motocross, Robin Madison, surfando ondas com sua moto. E como ele conseguiu? As rodas da moto estão presas a pranchas especiais que lhes permitem surfar na água. Graças a este vídeo filmado por Richard Albrecht, podemos ver mais de perto como o mosquito trompetista põe seus ovos. Organizado, satisfatório e um pouquinho nojento. Você já viu uma tatuagem animada? Phil Barish tatuou em 76 pessoas uma animação quadro a quadro. Olha o resultado. Você já tinha visto um avião transportando um ônibus espacial nas costas? Os motoristas na Sibéria são ótimos no drift. Olha como dirigem tranquilamente nas ruas congeladas da cidade. Neste vídeo, podemos ver a incrível velocidade das renas. Veja como esta acompanha o ritmo do trem, que anda a mais de 50 km por hora. Você sabia que se você jogar alguns tênis Vans para o alto, eles sempre irão cair de pé? É que suas solas são muito pesadas em comparação com a parte superior. Essas são as cabines fotográficas criadas pela empresa americana Portal. Esses dispositivos permitem que o usuário converse em tempo real e dimensionem com o holograma de outra pessoa. Esta é a versão mais precisa da abertura dos Simpsons. Foi obra da agência de publicidade Devilfish. Se quiser ver na íntegra, deixaremos na descrição. Você usaria um sapato desses? Poucas pessoas conhecem as baleias amarelas. São as baleias que mergulham mais profundo, até 3 km de profundidade. Sua coloração é causada por uma infestação de algas microscópicas. Esses túneis foram cavados por uma preguiça gigante que viveu há 10 mil anos no Brasil. Aqui você pode ver as marcas de suas garras. Este é o futuro das quadras de basquete. É feito com centenas de telas de vidro temperado. É como se estivessem numa enorme tela touchscreen. No Brasil, um grupo de cientistas encheu um formigueiro gigante com cimento líquido. Como você pode ver, existem milhares de passagens, estradas e câmaras onde os insetos armazenam seus alimentos. Eles enterram seus mortos e criam suas larvas. A escala é realmente impressionante. Você pode ver fogos de artifício em 3D usando apenas o celular e um vidro transparente. Você sabia que às vezes as câmeras de jogos de futebol confundem a bola com uma careca? Olha como ficam focando a careca do árbitro. Esta é uma máquina para testar sapatos. A vida média de um par de sapatos é de 800 quilômetros. Você sabia que na Alemanha existe um programa de televisão onde os competidores tentam dividir as coisas perfeitamente pela metade? Olha quantos efeitos especiais avançaram em 37 anos. Esses são os escudos protetores de um filme de 1984. Parecem personagens do Minecraft. E esses são de 2021. Esta máquina robótica passa uma camisa em questão de segundos. Observe
Observe esta fantástica capa de livro em realidade aumentada. Foi criada pelo artista Alexander Ward. Você precisa usar um filtro do Instagram para ver com seu celular. Esses alto-falantes são carregados com a água que sai do chuveiro. A água gira uma turbina interna que enche a bateria para que você nunca precise carregá-la. Assim eram feitos os milkshakes em 1890. Conheça o Somatic, um robô autônomo que limpa banheiros. Ele possui um sistema de reconhecimento para diferenciar o piso, os vasos sanitários e as pias. Também é capaz de abrir portas e utilizar diversos dispositivos de limpeza. Esta é a Alita sutinea, uma espécie de anelídeo marinho. Se você olhar de perto, é possível ver como o sangue flui pelo seu vaso dorsal. Este é responsável por impulsionar o sangue pela parte abdominal até a cabeça. Em Mercúrio, há um fenômeno chamado nascer do Sol duplo. Quando o Sol nasce, apenas 2/3 de seu tamanho aparece. Depois ele se esconde novamente e a seguir sai novamente para continuar sua jornada pelo céu. Isso só acontece em alguns pontos de sua superfície. É assim que fica o rosto de uma pessoa a 300 km/h. O vídeo foi gravado em um ambiente controlado. Muitas pessoas usam o celular enquanto esperam o farol abrir. Para acelerar o trânsito de pedestres, o governo sul-coreano instalou semáforos no chão para que as pessoas com os olhos fixos nos aparelhos possam vê-los com mais facilidade. Você sabia que existe um planeta mais habitável que a Terra? O Kepler 442b, um exoplaneta rochoso a 1.206 anos-luz de distância. Tem uma habitabilidade de 0,836, enquanto a Terra tem 0,829. Aparentemente, os gatos não são os únicos a gostarem de lasers. Você sabia que no Japão existem restaurantes que aquecem a sopa com pedras? Essa técnica se chama yaki e é muito eficiente. As pedras aquecem o caldo quase imediatamente. É assim que os velocistas cegos participam dos Jogos Paralímpicos. São acompanhados por um guia que é responsável por manter o atleta na pista indicada. Este era o Game Boy Printer, uma pequena impressora que funcionava em conjunto com o Game Boy Camera. Você podia imprimir suas fotos instantaneamente. A qualidade não era tão boa. Você sabia que os elefantes transpiram pelas patas? Olha como elas ficam em dias muito quentes. Observe este incrível salto. Foi realizado pelo piloto francês de motocross Tom Pages. Foi registrado como o primeiro salto mortal a bordo de uma motocicleta. O piloto foi lançado a mais de 80 km/h, a mais de 55 metros de altura. Conheça agora o Dory Pulse, um dispositivo que dispara anéis de ar comprimido debaixo d'água. Ele se conecta à porta de baixa pressão do tanque de mergulho e lança até 35 anéis de bolhas. Aposto que você não sabia que as asas dos aviões eram tão flexíveis. Esses são os testes rigorosos aos quais são submetidos antes de fazer seu primeiro voo. Esta é uma máquina interativa que ensina como fazer RCP. Eles foram instalados em vários aeroportos dos Estados Unidos. Em apenas 5 minutos, você pode aprender a salvar uma vida. Um jassanã macho protegendo seus ovos da chuva é a coisa mais fofa que você verá hoje. Esta é a maior cebola já vista no mundo. Foi cultivada pelo jardineiro inglês Peter Gracebrook. Pesa 8 kg 150. Olha o tamanho dela comparada com a cabeça do jardineiro. É assim que as ovelhas selvagens lutam pelo domínio do grupo. Elas atacam umas às outras a mais de 30 km/h. Seus crânios são reforçados com uma dupla camada de osso forte o suficiente para amortecer golpes poderosos e proteger o cérebro de colisões.
com atenção e me diga nos comentários qual dessas duas palavras você ouve, Brainstorm ou Green Needle. O áudio original diz Brainstorm, mas se você lê que a palavra correta é Green Needle, seu cérebro é estimulado a acreditar nisso e poderia justificadamente fazer a troca. É um efeito psicológico conhecido como priming. O som vem deste brinquedo do personagem Brainstorm de Ben 10. Esta é a maior e mais longa ponte impressa em 3D do mundo. Está localizada na cidade holandesa de Nijmegen e tem 29 metros de comprimento. Aqui podemos ver um pouco do seu processo de construção. Conheça agora o D30, um material emborrachado, leve e muito flexível, cuja função é amortecer impactos sem a necessidade de proteções metálicas pesadas e desconfortáveis. Neste vídeo do canal Red Side, podemos ver as maiores e mais altas árvores do mundo. Muitas delas ultrapassam a altura da Estátua da Liberdade. A sequoia vermelha pode medir até 115 metros. Deixaremos o link do vídeo completo na descrição. Essa aranha que você vê parece mais uma decoração de Natal, não? Na verdade, é uma aranha-lobo, e todas as luzinhas piscando em suas costas são os olhinhos de seus mais de 100 bebês que ela carrega nas costas. Fofo, não? Você sabia que existe um queijo feito com leite de burra? Pois é, acredite ou não, é um dos queijos mais caros do mundo. O seu nome é Peel, e 1 quilo deste queijo custa cerca de 880 euros. Isso que você vê não é uma nave espacial, é o Velox 3, a bicicleta mais rápida do mundo. O holandês Sebastian Boyer quebrou um recorde mundial ao atingir 133,78 km por hora. Isso é uma fêmea de polvo-manta. Esse animal desdobra uma espécie de capa quando se sente ameaçado. Eles podem crescer até 2 metros. Parece uma sereia. Este é Buddy, um cãozinho que aos 13 anos de idade ficou cego. Para evitar que ele se machuque trombando nas coisas, seu dono criou este engenhoso cinto de plástico. E agora ele pode se mover livremente, sem colidir bruscamente nos objetos e paredes. Algumas tartarugas arriscam demais suas vidas para defender seu território. Esta é a estação Seiryō Miharashi no Japão. Não tem entrada e nem saída. Os trens param aqui por aproximadamente 10 minutos para que os passageiros possam tirar fotos e admirar a paisagem. No final do horário, eles embarcam novamente, já que ninguém pode permanecer no local. Essa é uma das técnicas que os cineastas usam para registrar as cenas em frente ao espelho. Por essa você não esperava, né? Neste vídeo, podemos ver como a cor branca absorve menos energia e calor que as demais cores. Mesmo dentro de uma bexiga branca, a bexiga escura absorve muito mais calor e estourando mais rápido. É assim que Steve Guiral grava um comercial para uma companhia de alimentos. Ele construiu um aparelho que separa a queda dos ingredientes de maneira controlada. Essa é a arte miniatura do David Lindon. Suas peças de arte são tão pequenas que cabem na cabeça de uma agulha. David faz regressões de personagens e obras famosas com a ajuda de um microscópio. Olha como as pupilas de um gato pulsam quando soluça. Olha como é fofo um bebê de foca Baikal. A característica mais notável, sem dúvida, são seus olhos enormes e adoráveis. Parece ter saído de algum anime. Você sabia que as orcas podem saltar até 4,5 metros acima da água para caçar suas presas? Conheça agora Javier Castellanos, um homem originário da Guatemala que sofre de um estranho tipo de gigantismo. Javier tem 2,35 metros de altura. Essa mesma condição torna sua voz muito mais profunda. Essa é uma tomografia volumétrica de uma mulher de 37 semanas de gravidez. O nível de detalhe é impressionante.
É assim que funcionam os silenciadores de armas de fogo. Trata-se de um cilindro que contém diversas câmaras separadas por abafadores de metal com orifícios em seu centro. Quando o projétil atravessa o silenciador, passa por esses orifícios, por onde os gases entram e se espalham pelas câmaras antes de serem expelidos. Olha como é colocado o recheio cremoso nas bolachas. Uma bomba cilíndrica é responsável por despejar o creme e achatar nos biscoitos em alta velocidade. A máquina é capaz de rechear 5.000 bolachas a cada hora. Conheça o Abraço Dai, que em breve será o maior hotel do mundo. Uma área total de aproximadamente 1.400.000 metros quadrados, com a altura de 48 andares, nos quais estão sendo construídos 10.000 quartos. Neste vídeo, podemos ver o ciclo de vida de um dente de leão, desde o momento em que ele floresce até o fechamento do botão onde brotam as sementes. Os bebês flamingos costumam sapatear na água para se alimentar. É que ao bater as patinhas na água, os micro-organismos ficam em suspensão, facilitando sua captura na hora da filtração. Esta foi a primeira radiografia da história, à mão de Marie Curie. Ela mesma tirou. Você sabia que as zebras, os cavalos e os burros compartilham o mesmo gene? Eles pertencem ao gênero Equus da família Equidae. Esse gene permite que eles se misturem entre si. Este é um zebralo, que é uma mistura de zebra com cavalo. Este outro é um zebrasno, uma mistura de burro com zebra. O Estreito de Corinto tem apenas 24 metros de largura em seu ponto mais estreito, e os barcos passam quase raspando nas laterais. Você sabia que algumas espécies de abelha mordem os galhos quando tiram cochilo? Isso para que o vento não as balancem e possam descansar em paz. Um casal de cagu se flertando é a coisa mais fofa que você verá hoje. A anisocoria é uma condição ocular que faz com que as pupilas de um indivíduo fiquem de tamanhos diferentes. É impossível arrotar no espaço. Isso porque os alimentos e os líquidos encontrados dentro do seu estômago flutuam. Se você arrotar, você acaba ejetando tudo que ingeriu. Bem dizer, você vomita. Isso que você está vendo é um feto de morcego. Os ovinhos de um percevejo verde parecem emojis. Você sabia que durante 40 anos, um dos planetas vizinhos da Terra tinha o nome de planeta georgiano? Hoje o conhecemos como Urano. Um zoológico resolveu colocar uma câmera na saída de um recinto de girafas. Muito raramente, quando o Sol está prestes a desaparecer no horizonte, um flash verde pode ser visto por alguns segundos. Você sabia que existe um asteroide dourado entre as órbitas de Júpiter e Marte com mais de 700 trilhões de dólares em ouro, ferro e níquel? Não é à toa que várias empresas de mineração já estão planejando visitá-lo. Esta é uma das propagandas mais estranhas que você vai ver na sua vida. Provavelmente você já suspeitou de onde foi criada. Trata-se de uma propaganda de marca de café japonesa. É assim que se vê um eclipse lunar em Júpiter. Ocorre a cada 42 horas. Essa é a sombra da Lua projetada sobre a superfície do planeta. Um dado curioso: como Júpiter tem tantas luas, é possível que haja 13 eclipses lunares. Essas são as sombras de Io, Europa e Calisto. Você sabia que no momento em que o óvulo é fecundado, ele emite um flash de luz? Segundo cientistas, isso acontece devido a uma reação dos íons de zinco. Este brinquedo pré-histórico com mais de 20 mil anos de idade pode muito bem ser a primeira animação da história.
Se a sua casa é um lar onde as plantas sempre morrem, você vai gostar bastante dessa invenção. Esta é uma planta inteligente que, com a ajuda de uma carinha, te permite saber se sua planta precisa de luz, sombra, de água ou de calor. Você sabia que um caminhão pode danificar até 9.600 vezes mais um asfalto do que um veículo de passageiros? Este é o maior buraco negro encontrado até hoje. Tom 618 tem 66 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. E esse ponto que você vê no meio é nosso sistema solar. Por acaso, você sabe que animal é esse tomando banho? Se sabe, deixa nos comentários. O corpo humano tem sangue suficiente para alimentar 1,5 milhão a 18 milhões de mosquitos. Você já deve saber que os adultos têm cerca de 4 a 6 litros de sangue no corpo, mas você sabia que um bebê recém-nascido tem o equivalente a uma taça apenas? Este é o traje animatronic usado no filme Tartarugas Ninja. O couro está deteriorado e encolhido, dando uma aparência assustadora. Cientistas da MIT criaram um material 10 vezes mais escuro que o Vantablack, que até alguns meses atrás era conhecido como o material mais escuro do mundo. O Black 3.0 é ainda mais escuro. Aqui você pode ver uma foto de um dos cientistas segurando uma bola de basquete pintada com este material. Esta é uma filomedusa selvagem. Embora pareça uma automassagem, a verdade é que ela esfrega uma secreção oleosa por todo o corpo para não perder a umidade e se proteger do sol. Além disso, para afastar os predadores, porque a secreção é altamente tóxica. Você sabia que é possível medir os batimentos cardíacos de uma tarântula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. A empresa canadense Hype Steel recriou a capa de invisibilidade do Harry Potter. Este tecido é capaz de modificar o tratamento da luz para que tudo que esteja atrás da capa desapareça. Isso que você está vendo é um dente de tiranossauro e logo acima é o crânio de um Velociraptor. Então agora saiba que o Jurassic Park mentiu pra gente. Os Velociraptors, na verdade, tinham o mesmo tamanho de um cachorro pequeno. Aqui você vê um gato deixando suas pegadas na areia. Note que as patas traseiras pisam no mesmo lugar das dianteiras. Você já se deu conta que a animação Divertidamente fez uma referência ao curta-metragem Coisas de Pássaros? Você deve achar que os relógios inteligentes são um invento recente. Você não poderia estar mais errado, pois na década de 80, a marca japonesa Seiko trouxe ao mercado o DXA001. Aparentemente, é um parente distante da Apple Watch. Na época foi considerada como a menor televisão do mundo. Inclusive apareceu em alguns filmes. Funcionava como receptor, uma espécie de antena que detectava as frequências e reproduzia sobre uma tela de 1 polegada e 1/4. Você sabia que o hino nacional japonês é o hino mais curto do mundo? Só tem 32 caracteres. É assim que os astronautas dormem no espaço. São amarrados para não colidirem uns com os outros. Certamente você já viu essas escovas nas escadas rolantes. Você tem alguma ideia para que servem? Bom, muita gente usa para limpar seus sapatos, mas, na realidade, eles protegem suas calças de ficarem presas nos cantos da escada, causando um acidente. É assim que se parece o interior de uma árvore que secou e estragou. As protuberâncias que você vê é de onde nasciam seus galhos. Para muitas pessoas, tirar sangue é um suplício, mas este invento chamado VenViewer 2 facilita e muito a tarefa das enfermeiras. O dispositivo funciona graças à projeção de luz infravermelha, que é absorvida pela hemoglobina do sangue e refletida no tecido circundante. A informação é capturada e projetada digitalmente na superfície da pele. Graças ao seu alto teor de óleo, a planta Jatropha curcas é usada para produzir biodiesel. Embora ele também tenha outra utilidade, que é bem mais divertido. A seiva desta planta contém 40% de uma substância pegajosa, que é perfeita para fazer bolhas.
Você acredita que em pleno século XXI, uma pessoa apenas é proprietária legal de 1/6 da superfície da Terra? A rainha da Inglaterra possui 16% da área terrestre do nosso planeta. Neste antigo vídeo do canal British Patel, você pode ver Roland, um elefante marinho que viveu no zoológico de Berlim durante os anos 20. Esta é uma mesa de bilhar com a realidade aumentada. Ela projeta a trajetória da bola na superfície da mesa. Você sabia que os móveis e decorações que foram utilizadas no filme A Família Addams eram em sua maioria rosa e amarelo? Só não percebemos porque o filme foi passado em preto e branco. Assim é um avião aquático sem trem de pouso. Decola com a ajuda de uma caminhonete. Nesta gravação, por trás das câmeras, podemos ver Robert Downey Jr. praticando o movimento e mantendo o equilíbrio para conseguir gravar as cenas do Homem de Ferro 1. Esta máquina permite mover os furos nos campos de golfe. O solo da nova perfuração serve para cobrir a anterior. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito e avaliar o vídeo deixando seu comentário. Até a próxima!